Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu escolhi uma partida que eu mostro aqui para os meus alunos, mas na questão da defesa, como se defender em xadrez, né? A arte da defesa, né? A importância do jogador saber se defender, quanto que uma boa defesa faz ganhar muitos pontos em torneios importantes, né? Escolhi aqui uma partida do Karpov, o jeito que ele tinha, né? Tipo, um jeito assim impressionante que ele tinha de defender as partidas, né? Era um jogador, parecia um iceberg na defesa, não mostrava os sentimentos dele, né? Você vê o Karpov jogando assim, sempre com aquela postura bem interessante de não mostrar os sentimentos, né? As emoções. E ele na defesa, uma defesa penosa, às vezes que está sofrendo um ataque no rei, e muitos jogadores podem perder aí, né? Essa capacidade de defender e acabar cometendo os erros. O Karpov era um mestre também, assim como outros jogadores defensivos. Hoje, a gente sabe que o Carlsen faz isso muito bem, muito difícil passar pela defesa do Carlsen, tá? Bom, vamos ver essa partida depois da vinheta. Muito bem, pessoal, partida do Christiansen contra o Karpov, famoso torneio Melody Amber, torneio aí que é sempre torneio de rápida, né? Tinha partidas às cegas, um torneio bem legal, Blitz, é um torneio bacana. Participavam os melhores jogadores da época, né? Os tops. E aí o Karpov jogou uma partida nessa situação aqui, ó. Eu também trouxe essa partida por ser a defesa francesa, que é uma defesa que está ocorrendo aí no Mundial, já duas partidas que o Ding, né, usa a defesa francesa, na primeira e na quinta, ele empatou com uma variante das trocas na quinta, em que ele teve uma chance de vantagem, um momento um cavalo D3 que ele deixou passar, e na primeira ele ganhou, usando a defesa francesa. Você está com 1,5, né? Tá bem. E o Karpov jogando aqui também a sua francesa, não é usual, né? Karpov jogador de Caro-Kann, né? E peão-rei, E4, E5. Jogou aqui, D5 e agora cavalo C3. Aqui tanto faz se o cavalo sair para cá ou para cá. Existe a questão de você tomar a variante Rubinstein. Com isso, se você escolher a Rubinstein, você pode, né, rapidamente cair nesse tipo de posição, evitando um monte de outras, com cavalo F6, Wiener, né? E no caso da Tarraxa, o C5. Então, você já cai nessa posição que você quer, variante Rubinstein. E quando você joga bispo D7, você está no que nós chamamos de four knocks. É uma defesa bastante, o nome já diz, né? É bem segura, você tenta jogar para trocar peças, né? E é fácil de jogar, principalmente em jogo rápido. Claro que ela permite vantagem de espaço para o adversário, você precisa saber muito se defender, mas Gelfand jogando, Karpov e outros jogadores, né? Cavalo aqui, e agora bispo C6. O lance que talvez mais incomode aqui seja esse, tá? Dica até aí para o internauta que quer jogar este brancas, essa jogada aqui incomoda bastante, que você não pode tomar o cavalo, porque depois dama toma, toque em F7 em B7, né? Então tem que tomar uma providência aqui. Então fica a dica. Mas a grande maioria joga aqui bispo D3, e você já até pode tomar o cavalo direto, né? Mas o Karpov prefere esperar aqui o cavalo D7, porque ele controla o cavalo E5, e quando você joga roque, agora ele vai para o ataque. Pressiona o cavalo. Essa retirada de cavalo aqui, ela chega a ser comum. Vem o bispo em E7 e agora o C4, ganhando aqui uma vantagem de espaço. A gente percebe claramente aqui os peões incomodando toda essa linha. Mas aí você toma o cavalo porque o seu bispo de C6, que é um grande problema na francesa, o bispo de C6, ele não está tão bem colocado aqui. E a perspectiva de um cavalo entrar em E5 faz com que essa tomada seja boa. E quando dama toma, ameaça o peão e você joga aqui. É bem natural distribuir os peões na casa da cor do bispo que não está mais no tabuleiro, ou seja, o bispo que saiu, você coloca os peões na cor para esse aqui ficar com liberdade, né? Na partida, o Christiansen jogou aqui, mas hoje B3 e bispo B2 é praticamente um consenso aí, tá? Shirov tem duas boas partidas dessa posição jogando com B3, quem quiser procurar. Mas aí jogou bispo D2 e aqui entra o Karpov. Esse tipo de posição, pessoal, você está da terceira linha para trás e com pouquíssimo espaço. Então é natural que você sofra um ataque forte. A gente vê aqui os bispos entrando, né? Dama, cavalo, está todo mundo em cima aqui. Então sempre a troca de peças é muito boa. O Karpov joga a dama B6, tocando no peão de B2 no botão, e no peão de D4. E após bispo C3,
continua essa pressão aqui na ala do rei. Então, o que ele faz? Ele joga bispo B4. Essa é a ideia, trocar o bispo de E7, mesmo perdendo um tempo pelo bispo de C3, você vai aliviando as trocas, né? E após torre E1, tentando alguma coisa aqui na cravada, o roque pequeno, e quando jogou o cavalo aqui, agora o Karpov faz a tomada, e atacando a torre, quando tem que tomar aqui de peão, para defender o peão de D4. Aqui é muito interessante observar o seguinte, a dama está aqui em azul, podendo ser atacada pela torre. Então, o jogador defensivo, ele sabe a hora certa de reorganizar as peças. Então, ele joga agora dama C7. Tem jogador que deixaria a dama aqui, faria qualquer outra coisa. Mas o Karpov sabe que dama C7 agora é bom, também está evitando um C5, uma entrada de cavalo em D6, e ele com dama em C7 aqui também controla algumas coisas nessa região, né? Então, é um jogo bastante sólido, o jogo está ok, igual, equilibrado, né? O Cristiano também está jogando bem, mas agora que ele joga cavalo, toma, é claro que vai tomar de cavalo, e ele faz isso para poder passar a torre. Então, você observa o que o Karpov fez na partida. Fez uma abertura, tomou o cavalo, depois vai lá, simplifica mais um bispo aqui e se segura. E ele já comentava em posições desse tipo que se você tiver trocado duas peças para cada lado, ele já acha que o preto consegue se defender bem a posição. Sempre o comentário dele nessas posições, né? Como aqui já foi trocada 3 peças, pessoal, então a chance de defesa, segundo ele, é maior ainda. Mas qual é o plano das brancas? Claro, passar a torre E1, passar a dama, ficar atacando aqui. E o do Karpov? Torre aqui, para depois B6 e depois C5. Ele precisa criar as condições de um contra-ataque central, que é a maneira correta de você combater um ataque de ala. Então, veio para cá, por enquanto está defendido, né? O peão aqui em vermelho, não tem como, mas esse planinho que vocês estão vendo aqui, em laranjinha com os peões. Segue torre para cá, trazendo a última torre, e o Karpov joga aqui o B6, tranquilamente, para poder fazer a ruptura, e agora o Christiansen joga a dama H3. Nesse momento, as brancas estão ameaçando o bispo, toma peão cheque, tem que tomar cuidado, e quando o cavalo toma, torre H5, e se eu tirar o cavalo, estou levando o mate. Então tem um tema tático aqui que eu tenho que resolver. Como é que o Karpov resolve? G6, estão vendo? Aqui sempre deixando os peões em cor branca, que também limita um pouco esse bispo. Vem agora a dama H4, dá um totó no cavalo, mas Karpovão, rei G7, olha lá. O bispo fica em azul aqui meio preso pelos peões, o rei em vermelho pega as casas pretas, defende o cavalo, e os peões aqui em casas brancas fazem uma barreira, né, aqui no ataque. É jogado agora essa torre, tem uma impressão que tem jogador aqui que estaria já com muito receio, né? Dá um medo, como o Cricão fala às vezes nas lives, né? Dá medo, você vê uma torre passando para cá, tudo aqui, né? Mas o Karpov, impassível, continua jogando com seu contra-ataque no centro, e após torre aqui atacando o cavalo, ele volta e continua tudo tranquilo, tudo defensivo. Jogou aqui agora torre H3, ameaçando o peão, e o Karpov avança uma, tudo seguro, não tem nenhum sacrifício, não tem nada. Agora ele joga a torre G3, mas quando joga a torre G3, tentar algum sacrifício, talvez, bispo toma a torre, mas não vai funcionar, né? Tem torre F6, ele joga o peão por peão toma, e surge aqui o que a gente chama de peões pendentes, né? Muitos livros, até em português, eles continuam usando a palavra espanhol colgantes, né? Os peões pendentes ou pendurados, né? Mas é um tema bastante interessante porque os peões estão soltos e os ataques assim em azul que vocês estão vendo na vertical sempre são muito chatos, né? E veja que a primeira linha também está com problemas. Na partida, ele joga a torre D6 para poder atacar, dama D6 talvez fosse um pouco melhor, e o Christiansen joga a dama E4, tentando um sacrifício com torre por peão toma e dama por peão cheque, pessoal, mas você tira o rei para H8 e a dama está defendendo, ou seja, parece que as peças do Karpov se defendem, impressionante. Ele joga agora aqui, ataca o peão e pronto. Então a gente fala que parece que não fez nada, um jogo seco, né? Vai botar as peças tal, tudo no conceito, pequenos cálculos, né? Uns falam até jogo preguiçoso, né? Karpov, Capablanca, aquele jogo assim de manobrinhas, mas, gente, isso é difícil jogar assim, parece fácil, mas não é não, tá? Ele joga agora D5, mas após D5 o peão captura o peão, e quando toma, aqui tem as finesses do Capablanca, ou do Karpov, perdão, né? Capablanca é um discípulo, claro, do Capa. Dama cheque, eu sou obrigado agora a cobrir, e o cavalo entra, não tem nenhum sacrifício, por isso que deu cheque, ameaça a dama e o peão, aí o Christiansen joga a dama C4, toma a dama, bispo toma,
fino, torre C8, porque continua o tema da oitava fileira, bispo tem que vir para cá, torre para o peão, e pronto, um peãozinho a mais, após a tomada, cavalo toma, enfim, já foi o meio jogo, tá? Já está no final, com um peão a mais, mas o bispo é melhor que o cavalo em posição aberta, e ele vai tentar avançar essa maioria de peões. Como é que continua a partida? Ele joga agora aqui, e você não deve tirar o cavalo, pelo menos por enquanto, porque ele está centralizado. Torre aqui é melhor, porque eu posso apoiar o avanço aqui do candidato e defender o cavalo. Christiansen jogou G3, e aqui que aparece um dos defeitos de quando o jogador é muito bom estrategicamente, já sabe muito o que fazer, já para ir para o final, né? Já sabe todos os temas. Às vezes, está uma partida também de rápidas, né? Mas o que mais pode ocorrer são detalhes táticos, pequenas imprecisões táticas, que é onde o pessoal tenta pegar o Carlsen, né? Às vezes no cálculo, não que ele calcule mal, ele calcula muito bem, mas os jogos complicados talvez seja onde o Carlsen não seja tão bom, né? Você consegue atacar o rei dele, mas vai tentar atacar, ele não deixa, né? Ele sempre joga, dá um jeito de deixar a partida onde o rei dele está sempre seguro. Então, nos finais também é possível você fazer isso. Então, aqui, por exemplo, quando jogou o G3, era melhor trazer o rei para o meio do tabuleiro, jogar um G5 típico, que o Karpov gosta de jogar aqui, mas ele jogou B5, esse já foi uma imprecisão que garante o empate para o Christiansen. Por quê? Porque era jogar aqui, olha que absurdo, né? Ameaçando aqui o peão, e como é que eu resolvo isso? Se eu tentar puxar a torre, está caindo o peão. Então, por ser uma partida de rápidas, ele omitiu essa possibilidade. E por que eu pus em verde aqui o peão? Porque é o candidato. A gente tem aqui no canal, né? Maioria de peões na Lada Dama, uma belíssima partida do Capablanca, em que ele quer fazer o candidato, depois o assessor. Mas o momento foi ruim, né? E o Christiansen deixou escapar essa chance, jogando aqui de maneira prosaica, né? Esse A3. E agora o Karpov joga esse com o objetivo de avançar o peão. Segue H4, essa formação é muito comum no xadrez. Peão avança, toma, toma. Torre aqui, ameaça jogar bispo G2 para pressionar o cavalo. E ele joga a torre C3. E aqui também ele cometeu uma imprecisão. O branco poderia ter uma chance maior, né? Com torre B1. Mas ele jogou torre B2. Vocês vão ver lá na frente que depois de torre B2, ele vai com o peão, mais um passinho. E quando ele joga aqui, que é bastante chato, porque ameaça bispo A4 para pegar o peão, e se o rei avançar, também pode ter um contra-ataque aqui. Só que ele joga cavalo B6, não permitindo a passagem de bispo. E quando você joga rei aqui, eu sempre achava nas partidas do Karpov que o rei dele parece que corre mais do que o do adversário, do Capablanca também. Ele sempre deixa o rei aqui nas partidas e chega antes do meio, né? Agora a diferença é que se a torre tivesse em B1, ele poderia jogar bispo E8, porque cavalo C4 não ganha um tempo na torre, pessoal. Depois dessa chance ficou difícil, porque agora ele jogou G5, olha lá, deveria ter feito isso antes. Agora, tudo bem, está ok nesse momento. Após a troca, ele não quer deixar nada na sétima para atacar. Quando o bispo volta, o cavalo entra atacando a torre. Tem que tomar o cavalo. O rei toma, ameaçou já até torre C2 aqui, trocando tudo porque o rei vai entrar. E agora o Christiansen tenta um esperneio aqui com torre D7, ameaçando o peão. Mas o Karpov joga aqui. Torre tem que sempre atrás do peão para avançar até a promoção. Ele dá um cheque, bastante interessante esse cheque, e ele joga aqui o fino. Deixa eu ver aqui, tinha uma ideia assim que era peão toma, pessoal, e se você toma, rei toma, você tem torre para o peão cheque. E agora você pode correr o risco de empatar, porque olha lá, se você jogar aqui, eu venho aqui, ó, e o rei está chegando, tá? Olha o cuidado que tem que ter. E se você tomar de torre, aí eu tenho essa jogada aqui, o peão está perdido, né? Chances de empate são altíssimas aqui, porque o peão está aqui atrás, né? Já está na posição do filho e dorme. Então, veja só como tem que tomar cuidado. O Karpov joga rei E4, porque está ameaçando o B2, e após torre D1, B2 ameaça a coroar, tem que bloquear. Em vez de tomar aqui o peão, ele joga esse, né, pessoal? Mais uma possibilidade. Ele já fez esse lance com o Kasparov, no match de 84, numa Índia da Dama. Acho que foi a terceira partida, se não me engano. Jogou aqui, porque está completamente preso, então ele não precisava ter tomado o peão. Quando toma, ele tenta a última chance ir atrás da torre, mas ele nunca pode ir atrás do peão, né, pessoal? Porque troca tudo e perde facilmente o final de rei peões. Então ele joga para cá, ele tira o rei da frente para fazer agora o próximo peão passado. Já podia ter abandonado, joga mais alguns lances aqui, e depois de F4, rei toma.
e finalmente abandonou, porque são 2 peões passados, torre atrás bloqueando, não tem o que fazer. Então, veja, uma partida, uma francesinha Fornox, ele simplifica um pouquinho, depois troca mais um pouco, fica com uma peça na defesa, estabelece um contra-ataque no centro do tabuleiro, cria os peões pendentes, força uma abertura do jogo para conseguir domínio da oitava fileira. Quando o bispo tem que defender o mate e gaveta, ele ganha um peão, mantém o cavalo no centro do tabuleiro para avançar a maioria, mas em 2 momentos, por exemplo, ele faz um erro tático. Isso que pode acontecer no jogador posicional, né? E aí é aquela imprecisão, às vezes mais de cunho tático e não de conhecimentos estratégicos de uma técnica refinada que esses jogadores têm. Tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa partida. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.